Gênesis 30, verso 21. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus tirou o meu vexame. E lhe chamou de José, dizendo: Dei-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dai-me meus filhos e as mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Amém. Podem se sentar. A palavra de hoje é sobre o tempo correto. E não é Eclesiastes 3. Hoje eu vou falar de uma história muito conhecida, que é a história de José, também conhecido como José do Egito, embora não tenha nascido no Egito. Ele foi para o Egito futuramente, mas essa parte que a gente leu em Gênesis 30 é o nascimento de José. E acho que deve ser uma das histórias mais conhecidas, né, da Bíblia. José é muito conhecido, que era um intérprete de sonhos e amém. Mas enquanto eu pensava nessa palavra e li essa palavra durante essa semana, Deus ele me fez ver uma coisa. Não tem como falar de José sem entender a história de Jacó. Jacó era o pai de José. Então José, a gente vai ver no decorrer da pregação que ele passa por muitos erros, alguns pontos de imaturidade, alguns pontos de desatenção e até alguns pontos de soberba. Mas durante o processo da vida de José, ele vai aprendendo todas essas coisas. E quando eu lia sobre a vida de José, eu comecei a entender que, na verdade, tudo que ele passou é algo que veio do pai dele. Grande parte das coisas que ele passou se dá à criação que o pai dele teve e à criação que o pai dele deu para ele. Então, tentar resumir um pouco a história de Jacó. Jacó ele tem um irmão chamado Esaú. Esaú é o primogênito. E Jacó ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Então já no dia que nasceu, Jacó já não foi muito certo, né? Já foi um cara ali que veio segurando o calcanhar do seu irmão. Só que Esaú era o primogênito. E na palavra, o primogênito ele tem ali toda a herança, ele vai ser o líder do clã, ele vai ser o líder da casa. E esse era Esaú. Jacó ele era só o irmão mais novo. Basicamente isso. O nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, ou o enganador. Geralmente a gente conhece como o enganador. E Jacó ele cresce ali, e um dia Esaú com fome, vou dar uma resumida bem grande mesmo para a gente conseguir passar pela história de José. Então ali num dia com fome, Jacó compra a primogenitura do seu irmão, com um prato de comida. E depois, quando seu pai já está velho, que é o dia dele entregar a bênção, Jacó se passa por Esaú. Ele veste uma couraça com muito cabelo, porque Esaú era cabeludo, Jacó não. E o pai dele já não conseguia enxergar direito. Então Jacó chega no pai e fala: pai, sou eu. Uma pergunta que o pai dele faz é: quem é você? Porque o pai dele entendia que não era Jacó, não era Esaú. O pai dele gostava muito de Esaú. Só que a mãe mimava Jacó. A mãe engana o pai e fala: não, é Esaú mesmo. Porque Jacó não caçava, enfim, tem vários pontos ali na história de Jacó. O interessante de entender é que a partir do momento em que Jacó ali mentindo, enganando, trapaceando, ele recebe a bênção da primogenitura e Deus passa a ter uma aliança com Jacó. E muitas vezes eu fiquei pensando nesse cenário, né? Peraí, ele enganou, trapaceou, fez tudo errado e Deus estabeleceu uma aliança com Jacó. Deus de Isaac, de Moisés, de Jacó. E por quê? Né? Lá na frente, a gente vai entender que esse mal que Jacó fez não foi
leviano sem um pagamento em terra ainda. Jacó, ele foge do irmão, porque Esaú vem para matá-lo. Então Jacó foge do irmão e vai para uma outra terra, Padã Arã. E ali ele encontra uma mulher que ele apaixona, Raquel. Então naquele tempo era normal trabalhar para pagar o dote da mulher. Então ele começa a trabalhar, ele faz um acordo ali com o sogro dele, que era Labão. E fala, vou trabalhar 7 anos para ter a Raquel. E ele se casa, depois de 7 anos trabalhando, ele se casa com Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. Tá, Tiago. O que tem a ver? Como assim, né? Ele queria casar com Raquel, mas ele casou com Lia? Naquela época era um pouco diferente. O casamento se dava numa noite, então eles bebiam vinho, o casamento era o casamento em si era a consumação, né, do ato. Então eles entravam numa cabana meio que nas escuras, e quando ele acordou, ele viu que não era Raquel. E ficou doido. Então, o pecado que ele cometeu lá atrás veio assombrar ele já aqui. Então, ele tem ali que se casar com Lia. E passa com Lia 7 anos, trabalhando de novo, mais 7 anos para ter Raquel. Então, o primeiro ponto onde Jacó pagou pelo pecado dele, ele pagou 14 anos trabalhando pela mulher que ele amava, que era Raquel. Tá bom, e o que isso tem a ver comigo, né? O que eu posso trazer disso? Muitas vezes a gente olha para uma situação que tem acontecido, seja na escola, seja no trabalho, seja no escritório, ou até na igreja. E alguém tem se destacado, alguém tem feito algo, recebido algo de Deus, uma aliança com Deus, como Jacó. Você fala, não, mas ele fez tudo errado, eu estou fazendo tudo certo. Esaú fazia tudo certo. Não, mas ele não está seguindo os princípios de Deus, ele tem zombado de Deus, ele tem feito coisas erradas. E Deus tem abençoado ele. Ele não vai pagar por isso? Então, certamente, ele vai pagar. Se não aqui, no futuro, no dia do juízo. Mas ali Jacó, ele foi já diante de Deus ali, ele já começou a pagar aquelas consequências, né? Então a primeira consequência dele já foi essa, trabalhar 14 anos. Na verdade, a primeira consequência foi a fuga da cidade. Então ele foge da mãe que o amava, que o mimava, para longe. Ele tem que trabalhar o dobro do tempo para ter a mulher que ele amava. Isso é a segunda consequência do pecado dele lá atrás. Gênesis 29, 31 ao 34, ele fala de Lia. Eu vou estar lendo aqui. 31 ao 34. Hoje eu vou ler algumas passagens. Então Lia, porque muitas vezes quando a gente escuta a história de Jacó e a história de José, a gente imagina que Raquel era uma mulher amável e Lia não, porque ele amava Raquel e não amava Lia. Mas a verdade por trás dessa história é que Lia também era uma mulher amável. A questão é que Jacó não amava. Então, Gênesis 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Então, olha o tanto que ela amava Jacó, né? Ela tem o primeiro filho, o nome do filho é Ruben, que significa o filho, o herdeiro, como ele era o primogênito. E Ruben, ele vem ali já e ela fala, nossa, Deus ouviu minha aflição e agora ele vai me amar. Só que Jacó não a ama. Então o capítulo aqui, o versículo continua. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque eu lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Simeão significa aquele que escuta. Então Simeão, ele era o segundo filho, que ela falou, agora Deus me ouviu, agora ele vai me amar.
mas Jacó não muda o sentimento por ela. O terceiro filho, Levi, que significa amarrado. Então agora ele está amarrado em mim, a gente tem 3 filhos. Era um número muito conhecido na palavra, né? 3, que era o número da perfeição, da necessidade máxima de repetição. Então, se ele tinha 3 filhos, 3 filhos homens. Amém. E nada mudou no coração de Jacó. Só que lá na frente, onde a gente leu, nasce José. Lembrando que Raquel era estéril. Então, Raquel ela clama ao Senhor e o Senhor passa a ouvir a oração de Raquel, depois de muito tempo, e ela tem um filho, que era José. Um dos pontos, que é onde a gente começa agora a palavra, até agora foi para explicar a história de Jacó, que era o pai. Então agora vamos entrar na história de José, que é o tema central da palavra de hoje. José, ele é o primeiro filho de Jacó com a mulher que ele amava. Então, com Raquel. Só que ele já era o 11º filho de Jacó. Jacó já tinha 11 filhos. 10 filhos, ele era o 11º. E naquele processo, ele conversa ali com Labão. Então, naquele momento, quando ele vai retornar à casa dele, ele já tem... José já está com cerca de 6 anos, pelo entender da palavra. E ele volta já com José sendo o queridinho dele. Então, na essência de Jacó, o enganador, a mãe de Jacó mimava ele e cuidava dele. E ele teve a paga por isso, por tudo que ele fez. Novamente agora, Jacó faz o mesmo processo errado com José. Ele mima José diante de todos os irmãos. Ele tem um privilégio muito maior do que todos os irmãos. A palavra fala em vários momentos que todos os irmãos estavam trabalhando no campo e José com o pai, tranquilo. Então José ele é aquele queridinho, é aquele filhinho que a mamãe cuida, o papai cuida, e nossa, que gracinha, né? É o queridinho da casa. Era José. O problema disso é que quando ele vai voltar para a casa dele, que ele vai enfrentar Esaú novamente, depois de muito tempo, José é pequeno, tem 6 anos, e eles vão voltar. Ele separa o grupo de exército em 2 grupos. Um grupo vai à frente, que é o grupo que pode morrer, né? Então, basicamente, ele faz um bate-estaca, né, que fala, manda um pessoal na frente, porque se morrer, morreu aquele pessoal lá, tudo bem, a gente está aqui atrás. No grupo da frente vai Lia e os 11 filhos, e os 10 filhos, perdão. No grupo de trás vai Raquel e José. Então, ele sempre deixou muito claro o amor que ele tinha por Raquel e o amor que ele tinha por José. Mas o grande problema vai começar quando o ministério, entre aspas aqui, de José começa a ser manifesto. Quando a presença de Deus na vida de José começa a mudar o cenário. Porque até então os irmãos só tinham ciúmes dele. Ele era o queridinho do papai, mais novinho, mais queridinho. O papai não deixa ele fazer nada, ele está sempre tranquilo lá em casa. Esse era José. Então, José tem um sonho. E aí começa todo o problema. José tem um sonho e ele acorda e vai falar com os irmãos. Ele fala, eu tive um sonho. 11 feixes de trigo se curvavam diante do meu feixe de trigo. Então os irmãos olham para ele e falam, olha, peraí. Você está falando que os 11 irmãos vão se curvar diante de você? Você que é o mais novo, o queridinho do papai, é isso mesmo que você está falando? Então ele já sentiu ali uma ira contra José. E José, ele falha nesse ponto. Primeiro ponto, para a gente tirar de chave para a nossa vida, né? Tome cuidado com aquilo que a gente fala e para quem a gente fala. É uma coisa que o pastor, a Isadora, sempre me falaram isso, né? Sempre tentaram me direcionar nesse ponto, porque eu tenho uma facilidade grande com eu gosto de conversar, então eu acabo falando demais o que eu não devo para quem eu não devo. E se impede Deus de fazer? Não.
Deus continua, na minha visão, Deus continua sendo Deus. Eu posso falar o que eu não deveria para quem eu não deveria? Posso. Deus vai cumprir o que Ele falou? Vai. Porque Ele já até sabia que eu ia fazer isso. Mas o processo pode mudar completamente. Então, se Deus te falou algo em secreto e te disse para não revelar, não revela. Se Deus te falou algo no seu coração, às vezes aquilo não é nem para você declarar com a boca, para que Satanás não consiga nem ouvir aquilo que você falou. Porque quando a gente pronuncia, Satanás consegue ouvir. Mas se Deus falar no meu íntimo, é um segredo meu e dele. Quando Deus te der um sonho, pense primeiro se isso deve ser falado e para quem você deve falar. Então esse é o primeiro momento em que José usa ali de imaturidade. José ele tinha cerca de 16, 17 anos nessa época. Então ele ainda era imaturo, era um jovem. No dia seguinte, já os irmãos já ali nervosos, né, todo mundo grilado com José. No dia seguinte, José tem um novo sonho. E ele acorda e comete o mesmo erro. O mesmo erro. Chama os irmãos de novo, os 11, e fala, ó, tive um sonho agora diferente. 11 estrelas se curvavam diante da minha estrela, só que agora ele agrava um pouco. O sol e a lua também se curvavam. Então, observa que José, ele simplesmente fala do sonho. E eu entendo no ministério de José que esse é o primeiro passo dele em Deus. Ele não tem nada aqui de diferente dos outros irmãos. Ele não tem nada de diferente, que eu digo, a nível espiritual, a nível de conhecimento, a nível de sabedoria. Ele era imaturo. Só que ele não interpreta os sonhos. Ele não faz nada aqui, ele só sonhou, só isso. Deus deu os sonhos para ele. E ele se aproxima dos irmãos e conta de novo. Os irmãos, por sua vez, muito mais velhos, mais maduros, falam, pera, cara, tá, você é um sonhador. E eles começam a zombar dele, falam, você é um sonhador. O que você está me falando é que nós todos vamos nos dobrar diante de você? Você é o mais novo da casa? Só porque você é o queridinho do papai, isso não vai acontecer. E outra, você está falando que o papai e a mamãe vão se dobrar diante de você também? Você vai mandar na gente tudo? Cara, para com isso. Só que até então, ele só era um sonhador. Os irmãos só sentiam inveja, raiva dele, mas ok, ele é um doido. Até então ele não incomodava, ele só era um doido. Muitas vezes a gente está nesse cenário ainda da vida, a gente não incomoda ainda. A gente está ali no meio, tem algo diferente, a gente é o queridinho do papai, é a menina dos olhos de Deus, tudo que a gente faz dá certo, mas ainda não chegou a atrapalhar a vida de ninguém. Aí agora vem o segundo momento em que José, não José agora na verdade, Jacó, por isso que eu contei a história de Jacó, se mostra novamente imaturo e tolo. Jacó, ele entrega para José uma túnica colorida. Essa túnica é o início de todas as brigas deles. Essa túnica aqui foi o estupim dos irmãos. Por quê? O que significava a túnica? Primeiro, ao contrário de hoje em dia, que a gente quer uma roupa, a gente vai ali e compra uma roupa colorida do jeito que você quiser e tudo é o mesmo valor e ok. Na época, uma túnica, ela era uma cor só. Uma túnica que tinha algumas cores em específico, ela era extremamente rara. Ela era difícil de encontrar. Era difícil de tingir uma roupa com a cor que você queria. Por exemplo, lembrando isso aqui agora de Jesus, o vermelho carmesim. Era uma cor nobre. Era muito raro de encontrar. E nessa túnica de José, ela é toda colorida. Ela tem vermelho, verde, azul, tem tudo. Então, aquela túnica ela era passada para quem ia liderar o clã. Era quem ia liderar a casa, quem ia mandar na casa. Quem era possivelmente o dono dessa túnica por direito era Rúben, o primeiro filho, o primogênito. Só que Jacó mostra nesse cenário que para ele, o primogênito, no coração dele, era José. Só que José era novo. Aí imagina que você tem
10 irmãos, hoje em dia é difícil, né, de imaginar, hoje em dia 2, no máximo 3, mas antigamente, até umas 2 gerações atrás, era normal, 10 irmãos. E o irmão mais novo, além dele ser mimado, além do papai cuidar mais dele, o pai chega e entrega um carro para ele. Ele nem carteira tem. Você tem carteira, ó. Nossa, você está esperando esse carro tem tanto tempo que você está esperando esse carro. O papai chega e entrega a Ferrari. Toma aqui, filho. Vai andar, vai brincar, vai lá para a escola. E José, na imaturidade, novamente, 17 anos, sai lá fora e começa a usar a túnica. Observa uma coisa, ele não foi empossado pelo pai diante dos outros. Ele recebeu a posse da túnica no secreto. Mas mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, ele falha em entender que aquilo que ele recebe no secreto deve permanecer em secreto. Então ele abre aquilo que Deus entregou para ele diante do público, diante daqueles que não gostavam dele. A partir desse momento, tudo mudou. Os irmãos acordaram. Falou assim, peraí. Aquele sonho que ele teve, depois aquele outro. Não, ele era um sonhador, mas agora a túnica? Então peraí, o papai está querendo que ele governe sobre a gente? Quando o papai morrer, a herança vai ficar toda na mão dele? Ele vai mandar na gente? De jeito nenhum. Então eles estão no campo trabalhando. José vai levar uma comida para eles e o que eles fazem? Falam, opa, agora é a hora, vamos matar José. E a gente fala para o pai que alguma coisa aconteceu aqui. Um deles, o mais velho, Rubem, falou, vamos matar não. Vamos só jogar ele ali no buraco e depois a gente vê o que faz com ele. Eles jogam ele no buraco. Quando eles veem que está passando uma caravana de Potifar, no caso, eles falam, peraí, tive uma ideia boa aqui, ó. Vamos livrar dele, vamos mandar ele como escravo, a gente limpa a mão, que a gente não matou ele, vendeu ele como escravo, a gente pega o dinheiro e pronto, gasta do jeito que a gente quiser. E assim eles fizeram. Então eles vendem José para o Egito. Por isso, José do Egito. Então essa caravana de Potifar era um cara da realeza que estava abaixo de Faraó. Então ele era um comandante ali. Ele vai para a casa de Potifar. O interessante na vida de José é que nesse momento ele começa... É como se as escamas dos olhos de José caíssem. Ele começa a entender a imaturidade dele e pela situação, ele tem que amadurecer muito rápido. Esse é o cenário que eu falei lá atrás. Deus vai cumprir o que ele falou. O que ele te deu em sonho, ele vai cumprir. O que ele te deu em profecia, ele vai cumprir. A questão é que o caminho é a gente que determina. Sabe, quando Jesus está ali no mar e se aproxima do barco e todo mundo vê e fala, meu Deus, é um fantasma. E só um teve a capacidade de falar, se fosse homem, manda ele ter contigo. Os outros todos ficaram no barco, sabe? Quem ficou no barco não molhou, não caiu, não afundou. Mas quem se aproximou do mestre? Aquele que afundou. Então, muitas vezes o cenário que vai acontecer pode estar todo mundo junto, passando pela mesma coisa, só que situações diferentes, declarações diferentes, fés diferentes, movimentos diferentes. E o fim pode ser o mesmo. Pode ser que o fim seja o mesmo para todos. E José então é vendido ali para Potifar, que era um oficial de Faraó. Na casa de Potifar, quando ele chega, como escravo, tudo começa a prosperar. Então José ele começa a entender que não era o pai dele mimando ele que fazia ele ser quem ele era. Ele tinha algo diferente. Aonde ele passava, tudo prosperava. Na casa de Potifar, tudo começa a dar certo. As coisas começam a multiplicar. Ele é um ótimo economista. Ele é uma pessoa que consegue investir muito bem, consegue calcular muito bem, o que fazer muito bem, determinar regras com autonomia, de forma rápida. Esse era José. Ele é aquele cara, assim, se fosse hoje, ligado ali nas exatas e que tem uma mente um pouco fora da curva. José era assim. Então, tudo que ele passou lá atrás, ele começa a desmistificar isso. Então,
Não é só porque meu pai me mimava que as coisas davam certo para mim. É porque eu tenho um outro pai acima dele que me deu uma capacidade diferente. Então as escamas dos olhos de José começam a cair. Ele começa a entender essas coisas. Mas, como não é o bastante, né, tudo começa a dar certo demais, os irmãos venderam ele como escravo. Tanto que ele é querido, né, pelos irmãos. Amam ele. Ele vendeu ele como escravo. Isso para não matar. Quando chega na casa de Potifar e tudo começa a dar certo, a mulher de Potifar olha para ele. A palavra fala que José era um homem muito bonito. Eu não entendo muito disso, mas imagino que parecido assim com... Não? Então estou no caminho. Então, José ali era um homem muito bonito. Era ruivo, alto. E a mulher de Potifar, vamos pensar aqui, é como se fosse a mulher do presidente hoje. Não que a nossa, né? Mas, não foi um exemplo bom. Enfim. É alguém muito poderoso. É alguém muito poderoso. O rei da Inglaterra. O príncipe, pode ser o príncipe. Então, ele tinha poder para ter qualquer mulher. Naquela época não era monogâmico. Então ele poderia ter 300 mulheres se ele quisesse, Potifar. E ele tinha uma mulher. Então essa mulher com certeza era muito bonita. Com toda certeza ela era muito bonita, muito atraente. Só que quando Deus está conosco, entenda isso, quando Deus está conosco, quem olha para você, por mais que não entenda, ele não olha você. Ele vê algo em você que ele não consegue explicar. Quando Deus está resplandecente na face de José, em todo o tempo, José, a Bíblia não fala aqui que ele questiona, que ele reclama, que ele chega diante de Deus e fala, nossa Deus, mas eu fiz tudo certo, e aí, o que está acontecendo? Não. Ele trabalha como se tudo dependesse dele, mas tudo estivesse nas mãos de Deus. Ele entendeu esse mistério, que aonde quer que ele estivesse, ele tinha que trabalhar com excelência, ele tinha que dar o seu melhor. Então, esse ato de José fazia com que Deus se manifestasse na vida dele o tempo todo. Então, quando ela olha para José, por mais que ele era bonito e tudo, ela vê Deus nele. Ela vê algo que o faraó não tinha. Ela vê algo que o Potifar não tinha. Ela consegue ver nele ali uma pessoa diferente. Quantas vezes a gente se aproxima de alguém e você fala, nossa, essa pessoa tem algo diferente. Você olha assim, se você olhar os detalhes, você fala, não, ela não é bonita, mas é uma pessoa boa de estar próxima, é uma pessoa boa de conversar, é agradável a presença dela. José era esse cara, e além disso ele era bonito. Então, ela tenta agarrá-lo. Ela, vamos ali fazer um trenzinho ali. Que não, só tomar um café ali, jogar uma conversinha só, rapidão. E José fala, não, peraí, isso tá errado. Vou não. Ela, não, vamos, não dá problema não. Potifar nem tá aí, não. Preocupa não. E ele entende que o que ela estava querendo fazer. E ele começa a falar, não, para com isso. E começa a sair dela. Lembra que ela era linda. E ele tinha em torno aí de 18 anos. Pensa um cenário, um menino de 18 anos, vendido como escravo, poderia estar rebelde com a família, revoltado com a vida. Numa situação agora que ainda como escravo, tudo dando certo, a mulher do chefe... linda, começa a dar em cima dele, 18 anos. Testosterona batendo no teto. Complicado. Muito complicado. Ele tinha que estar muito em Deus para ele fazer o que ele fez. Então, quando ele entende que ele não consegue vencer aquele pecado, ele foge. Ele corre dela. Quando ele corre, a roupa dele se rasga. E ela fica com um pedaço da roupa dele. O que ela faz? Socorro, socorro, ele tentou me violentar. Amém, obrigado. Ele tentou me violentar, ele está tentando me usar. E a palavra dela contra a dele. Ela é a mulher do dono da casa, dono de tudo. Ele é o escravo. Então ele nem sequer tenta questionar alguma coisa. Ele nem fala nada. E ele é lançado na prisão. Mais um ponto importante aí. Cuidado com quem a gente anda.
Cuidado o lugar que você está, o momento que está com aquela pessoa e quem é aquela pessoa. Por quê? Mas ela era a mulher de Potifar, ela, né, era uma mulher de classe. Não. Mas como eu posso falar que não? Na época, adultério ou violentação, ou violação do corpo feminino, ou qualquer coisa do estilo, era morte. O que acontecia com a pessoa era morrer. Eles matavam, sempre. Sempre matavam. Mas espera, José não foi morto. José foi preso. Não era normal para a época, um cenário desse, de estupro, a pessoa ser presa. Não era normal. Então, Potifar ele já entendia que tinha alguma coisa ali na mulher dele que talvez nem aconteceu isso, mas ele tinha que honrar a casa dele. Pô, eu sou Potifar, eu tenho que ir, né? Vai preso. Mas era nítido que ele entendia que a mulher dele não era pura, não era uma mulher santinha e nada. Mas José estava no momento errado, no lugar errado. Ainda que trabalhando, ainda que na glória de Deus, na presença de Deus, fazendo tudo bem feito, naquele momento ele estava no lugar errado com a pessoa errada. Cuidado aonde você vai, cuidado com quem você vai, o horário que você vai. Porque até explicar que tomada e focinho de porco são coisas diferentes, dá muito trabalho. Dependendo do cenário, talvez nunca vai explicar. E José é lançado na cadeia, na prisão. A prisão da época não era igual à nossa, tá? A nossa de hoje é linda, comparada com da época. Da época era um buraco. Então, era literalmente um buraco. Não sei se já viram as fotos, né? Era um buraco mesmo no fundo e jogava as pessoas lá e pronto. Ficava até meio abaixada lá dentro e era assim. Então, novamente, José está no buraco. Pela segunda vez na vida dele, ele foi lançado num buraco injustamente. Pela segunda vez na vida dele, por estar no lugar errado ou por ter falado a coisa errada, ele foi lançado num buraco. Só que dessa vez ele tinha feito tudo certo. Ele estava tentando se manter em Deus e não mudou a situação. Novamente ele foi lançado no buraco. Lá atrás pela imaturidade. Falou com os irmãos, falou coisa demais, foi lançado, dava para entender. E agora? Não era justificável. A questão é que quando José vai para o buraco pela segunda vez, o dom de Deus na vida de José, a manifestação do poder de Deus na vida de José começa a pegar um novo patamar. Ela sobe um pouquinho de nível. Lá atrás, quando menino, José sonhava. Na prisão, José começa a interpretar sonhos. Eu não sei em que momento da vida a gente está passando agora. Eu tenho falado aqui em maturidade e da idade dele, mas é só para trazer para a história. Isso não quer dizer que uma pessoa de 60 anos ela esteja madura em Deus. E nem que uma de 10 anos esteja imatura. Ninguém é velho o bastante que não possa aprender e nem tão jovem que não possa ensinar. Então, cada um aqui tem uma vivência, cada um aqui conhece uma parte de Deus. Deus na plenitude ninguém aqui conhece. Mas talvez a forma que eu conheço Deus seja diferente da que você conhece, seja diferente da que Isadora conhece. A forma que eu olho para Deus e aquilo que Deus já se revelou a mim, Ele traz comigo um peso da presença dEle. Então, quando eu falo de Deus, eu falo com autoridade em alguns assuntos. Assuntos que Ele me mostrou. Aquilo que eu conheço dEle. Como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Se eu começar a falar de alguém que eu não conheço, é uma prova, né? Aquela provinha de decoreba que você passa uma semana e esqueceu tudo, né? Mas lá na hora deu certo, passou, coisa boa. Mas não passa confiança. Quando você fala de algo que você conhece, você tem autoridade sobre aquele assunto. Quando você fala de alguém que você vive, alguém que está do seu lado o dia inteiro, você fala com amor. E quando você vai falar algo ruim, você fala com raiva. Porque o sentimento está aflorado, porque eu estou junto da pessoa. Se eu for falar as histórias da Isadora, que é minha esposa, eu vou falar com intimidade do assunto. Então, quando eu falo de Deus, eu tenho que falar com intimidade. Eu tenho que ter autoridade sobre aquilo que eu estou falando.
E José ali na prisão, ele claramente sobe de nível na presença de Deus. Pela segunda vez ele está ali sofrendo, está num cenário complicado, mas em momento algum ele questionou, em momento algum ele reclamou. E agora ele tem ali dois amigos, o copeiro e um padeiro. E cada um teve um sonho. E trazem para ele, né? Imagina, né? Conversa ali na cadeia, né? Se conversa de trabalho já roda rádio peão tudo, né? Imagina na cadeia ali. E um fala pro outro, fala, não, o copeiro sonhou um trem ali, ó. José falou, peraí, sonho é comigo. Sonho é comigo, pode falar, o que está acontecendo? E José revela os dois sonhos. A questão é que o sonho é o seguinte, ele fala pro copeiro, fala, ó, Deus vai te tirar daqui. Eles vão vir aqui ainda hoje e vão te levar para a casa de Faraó de novo. E o outro vem com um sonho também todo animado, né? Nossa, coisa boa, deixa eu falar meu sonho também e tal. Ele fala assim, ixi, você vai morrer. E os sonhos eram muito parecidos e a interpretação dele foi muito correta diante de Deus. A interpretação dele foi direcionada por Deus. Então, da forma que ele interpretou os sonhos, aconteceu. Um saiu de lá para a morte e o outro saiu de lá para ir para a casa do Faraó. Só que ele falou, quando você sair daqui e for lá para a casa do Faraó, lembra de mim. Chega lá, fala de mim, fala o que aconteceu aqui, fala que você conheceu aqui José, cara, gente boa, tal. Mas você saiu da prisão, você vai para a casa do Faraó agora. Você não está muito preocupado não, né, com quem ficou. Se ele não tivesse interpretado o sonho, eu ia sair de qualquer jeito, né? Era só Deus falando mesmo, então ele nem precisava interpretar. E assim ele fez. Saiu, foi para a casa de Faraó e por lá ficou durante muito tempo. O problema é que chega um momento em que Faraó tem dois sonhos. E, lógico, Faraó tinha ali, né, todo um equiparata ali, todas as pessoas ao redor dele para tentar interpretar sonhos. Pessoas que liam a mão, pessoas que tentavam entender o futuro, enfim, ele tinha tudo, os curandeiros, ele tinha todas as pessoas ali ao dispor dele, Faraó. E Faraó não consegue a interpretação do sonho. Ninguém conseguiu interpretar de fato o que era o sonho de Faraó. Nesse momento, o copeiro lembra, falou, opa, peraí, agora eu lembrei acabei de lembrar de um trem aqui. Tem um cara lá na prisão, que quando eu estava lá, ele revelou o meu sonho e depois o Senhor me chamou para vir para cá. E era isso que ele tinha revelado. Então então o Faraó fala assim, manda chamar esse menino. Chamam o José. José então agora tem uma nova fase na vida dele. O que eu quero falar com isso? Aonde a gente está... e um detalhe importante também que eu pulei. A palavra fala que na prisão José prosperava em todas as coisas que fazia. Na prisão. Eu já fiquei me questionando já, né? Eu falei, Deus, mas na prisão ele não tinha nada, né, lá para fazer. Lá, o que ele multiplicava lá? Né? Eu imagino que a alimentação, eu imagino que tudo que entrava na prisão ele fazia dar certo. Antigamente o povo passava fome, agora chegava comida e ele repartia de uma forma que dava para todo mundo. Deus fazia milagre onde ele estava. Ele era o cara. José era o cara, ele estava ali, Deus estava com ele. É impressionante. Então na prisão ele fazia tudo prosperar. Então ele tinha a chave da prisão. Não sei se já pararam para ler sobre isso na vida de José. Ele prosperou tanto ali na prisão, as coisas começaram tanto a dar certo que ele tinha a chave da prisão. Então ele contava os prisioneiros, 1, 2, 3, beleza, cada um entra para o seu lado, agora eu vou entrar aqui. Ele entrava, ele tinha a chave. Mas ele era temente ao Senhor e entendia, no dia de sair daqui, Deus vai me chamar. Eu não vou sair daqui porque eu vou sair fugido. Eu não vou fazer igual meu pai, e aí eu volto agora na história de Jacó. Eu não vou fazer igual meu pai, que o dia que eu voltar para minha terra, eu vou voltar com medo. Eu vou voltar achando que todo mundo vai morrer. Eu não vou enfrentar os meus irmãos da forma que meu pai, Jacó, enfrentou Esaú. Quando eu vou voltar liderando naquele sonho que ele me deu lá atrás. E por isso, eu vou continuar nele, em Cristo, fazendo tudo com excelência. Esse era o pensamento de José. Então o faraó manda chamar José
José vai interpretar o sonho de Faraó. Os sonhos de Faraó são 2 sonhos. São 7 vacas gordas comendo com fartura. E no outro dia ele tem um sonho com 7 vacas magras que saem do campo e elas engolem as vacas gordas e tudo se faz desgraça. E ninguém conseguiu interpretar. Tá, agora eu vou pegar alguns pontos aqui importantes da parte de... Não é nem escatológica, mas é mais da parte de religião da época, ali em Roma, em Grécia, nessa parte ali no Egito, que eram o quê? Os deuses que eles tinham. Tudo no Egito era Deus, né? Faraó era um Deus. Isso é importante para a gente entender o que José vai falar diante de Faraó. Mas Faraó, ele era o Deus Sol. Ele era a representação, a transfiguração do Deus Sol encarnado. Então, todo Faraó que se levantava era como se fosse o Deus Sol vivo na terra, para todos os súditos. Por isso, já devem ter escutado falar muitas vezes, que quando ia se falar com Faraó, não podia olhar no olho dele, porque ele era o Sol. Então o Sol ele existia em 3 fases, eram 3 deuses, eu não vou lembrar os nomes certinho agora, mas era o Sol nascente, Sol ao meio-dia e o Sol poente. Então o Faraó era a essência desses 3 sols. Então ele era um deus. A vaca era uma deusa também, e era a deusa da fertilidade. Tá, agora sabendo disso, vocês acham que Faraó tinha entendido o sonho ou não? Ele era um deus. Ele entendia toda a parte dos deuses da época dele. E ele sonhou com a deusa da fertilidade, que ele acreditava. 7 deusas da fertilidade. Daí vem aquela imagem, não sei se já viram, que circula na internet de vez em quando, que é uma vaca gordona e as crianças mamando nas tetas da vaca. Isso rola muito em jogo, por exemplo, tem algumas coisas assim. Que é justamente esses deuses deles. Então ele entendia que era fertilidade, e entendia que no final as vacas iam morrer. Ia vir uma escassez. Ele entendia isso. Só que ele não queria só o entendimento do sonho, a interpretação do sonho, ele queria algo mais. Esse é o 3º nível da fé e da presença de Deus na vida de José. Nesse 3º momento, quando José vai agora interpretar o sonho, ele sai de um menino onde sonhava, passa por um buraco. Esse buraco leva ele a interpretar sonhos dentro da cadeia, no 2º buraco. Agora, no 3º estágio da vida dele, quando ele sai do buraco já preparado para a vida, maduro, consciente daquilo que ele era em Deus, ele não só ouve sonhos, interpreta sonhos, ele dá direção de como fazer e o que fazer com os sonhos. Então agora eu só não entendo o sonho, eu sei o que eu tenho que fazer. Aquele sonho que eu sonhei lá atrás, eu sei o que eu tenho que fazer para ele ser concretizado. Aquele sonho que estiveram no meio, eu sei o que eu tenho que fazer. E agora o sonho de Faraó, eu sei o que eu tenho que fazer. Então ele direciona Faraó, não simplesmente do que era o sonho, mas o que o Faraó deveria fazer. Aí agora eu vou estar lendo aqui um pouco, só para a gente entender. Gênesis 41. Gênesis 41, verso 16. Vou pegar aqui o verso 14 em diante, 41, 14, para a gente ler. Então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, aí vem a questão das roupas de novo, né, que é transfigurado. A parte da roupa de José, ela vai passando em toda a história dele. E foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim. Olha que interessante. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiram dele 7 vacas gordas e formosas, à vista, e pastavam no carriçal.
Após essa subiram outras vacas, fracas, muito feias, avistas e magras. Nunca vi outras assim disformes, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e cretadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei-as aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. De novo, né? Ele usa aqui a palavra de Deus. Deus manifestou a Faraó. Entenda que, só para a gente entender aqui, Faraó era um Deus, tá? Todos os momentos que José vai falar com um Deus que não se podia nem olhar no olho dele, ele fala, ó, Deus está falando isso. Deus vai te dar a direção. Em outras palavras, José fala assim, cara, eu não sei quem que você é, não, mas eu sei quem me colocou aqui. Deus vai te dar uma direção correta. Não tenha medo de falar de Deus. Não tenha medo da retaliação, não tenha medo da situação que se encontra, não tenha medo do local onde você está, do julgamento das pessoas. Sabe, Faraó, ele tinha um poder ali para matar José. Fala assim, cara, que Deus? O Deus, nosso Deus, não era reconhecido por eles. Ele podia falar, Deus vai te dar uma direção, e Faraó fala, não, mata esse cara. Poderia. Mas em momento algum ele teve medo de falar. Ele sabia quem estava liderando ali. Já não era mais Faraó. Faraó podia ter o cetro. Faraó podia liderar diante dos povos. Mas José ali, naquele momento, ele liderava em Deus. Ele tinha a presença de Deus. Ele tinha a última palavra. Ele sabia disso. Entenda quem você é em Deus. Entenda o que temos em Deus. Quem Ele é em nós. Amém? Deus manifestou a Faraó, versículo 25, parte B. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7... Aí aqui ele já está dando não a interpretação, mas a direção. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e cretadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Essa é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Então aqui ele coloca o Faraó abaixo de Deus, no lugar dele. Ele fala, você sonhou 2 vezes, porque Deus está te direcionando, mas ele vai fazer. E ele está com pressa. Amém? Agora, pois, escolha Faraó um homem a juizar. José também era um cara muito esperto, né? Vamos lembrar disso. Lá na prisão ele falou, lembra de mim quando você sair lá e tal. Ele fazia ali o marketing dele, ele sabia fazer isso. Né? Ele tinha um bercinho de ouro ali, né? Jacó cuidava muito bem dele, ele foi bem instruído. Então ali naquele momento ali, olha a jogada que ele faz com o Faraó, né? Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ele não quer pouca coisa, né? Ele falou, você tem que escolher uma pessoa que vai liderar na terra inteira. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito.
para que a terra não pereça de fome. Tá, ele é o cara que interpreta o sonho, ele é o cara que sonha, ele é o cara que consegue direcionar um sonho, e ele é o cara que sabe o que vai acontecer. Aí ele vai dar uma direção para Faraó. Você precisa de um cara esperto, um cara simpático, um cara que consiga entender o que está acontecendo e que vai liderar sobre todo mundo para vocês não morrer de fome. Mas só que sabe, bota um cara aí. Quem? Né? Então assim, ele fez ali toda a jogada de marketing dele, ele era um cara muito esperto. E Faraó falou, aí, se você interpretou, Deus te dá a direção e Deus está com você, então é você, cara. Aí então tá, então eu vou. Então, se o senhor quer, então beleza. Então, observa uma coisa, em um dia, e aí vem os de repente da vida, né? Em um dia, José sai de prisioneiro para praticamente dono do Egito. Ele só estava abaixo de Faraó. Então, todo mundo, e aqui vai discorrer a palavra aqui, Faraó vai falar, ó, todo mundo que quiser andar aqui dentro, tem que pedir permissão para você. Todo mundo que quiser comer aqui dentro, tem que pedir permissão para você. Todo mundo está subordinado a você. Então, em 24 horas, tudo mudou. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. É um emprego que seja, é um filho que veio, são situações e situações que acontecem na nossa vida, que é em um momento para o outro. É aquela pessoa que estava com uma doença terminal e de um dia para o outro, curou. Mas de repente ele não existe. A questão é que o de repente só parece ser de repente. O processo de maturidade, o processo de dor, o processo de sofrimento, o processo de escassez, o processo passou. A questão é como que José olhava para isso. Ele sempre teve os olhos fitos no cumprir da promessa e não no processo. Ele entendia que o processo era necessário. Aquilo que ele estava passando era necessário para chegar onde Deus queria que ele estivesse. E muitas vezes a gente para no meio do caminho, a gente desanima no meio do caminho, ou a gente perde de vista aquilo que Deus falou. É normal a gente perder de vista aquilo que Deus falou. Quando está tudo contrário. Geralmente, quando está tudo contrário, a gente perde de vista aquilo que Deus falou. Porque é complicado enxergar de lado da tempestade. Quando a gente olha para a tempestade, a gente vê tudo escuro. A luz, ela pode estar ali atrás da tempestade, assim, ó, brilhando de todo jeito. Pode ter um arco-íris lindo lá. Pode estar rolando tudo lá atrás. O anjo está lá te esperando, bonitinho lá, assim, ó. Se a gente olhar na tempestade, ninguém é super-homem aqui para conseguir enxergar além dela. Então, nesses momentos, a gente tem que se esconder na sombra do Altíssimo, no descanso do Onipotente. É Ele, debaixo das mãos dele. A gente tem que olhar para Ele, entender que nele a gente já tem todas as coisas. Amém? E José, ele entendeu isso. Então, a história vai discorrer aqui um pouco sobre o cenário. José, ele faz todo esse processo. 7 anos de prosperidade, todo mundo feliz demais. Cuidado com a prosperidade. É uma outra chave que José deixa aqui. No momento de prosperidade, saiba guardar um pouco também. Saiba se preparar para o dia mau. Muitas vezes a gente começa a tudo dar certo, você, oba, né? Deus abriu as portas agora, agora tudo é bom pro resto da vida. Não. É necessário estar preparado para o dia mau, porque ele vai vir para todos. O sol, ele vem para todos. Como que a gente vai agir nesse dia? Aí já depende muito do processo que a gente passou. Então, José, ele explica isso aqui durante os 7 anos de vacas gordas. Porque os 7 anos de vacas magras ia aniquilar a terra. Então, passa-se esse tempo, ele faz todo o estoque de cereal, o Egito começa a governar sobre toda a nação, todo mundo, no tempo da pobreza, vou dar uma agilizada aqui no processo, por causa do horário, mas
No tempo da pobreza, todo mundo começa a chegar ali em Faraó, na verdade não em Faraó, mas em José, que José que mandava, e fala, ó, a gente precisa de semente, porque a gente precisa plantar. Ninguém tinha comida. Quando falta comida, nada mais tem valor. O que adianta eu ter 1 milhão na conta se ninguém tem comida para vender? Nada. O que adianta eu ter uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, uma família maravilhosa, se todo mundo está morrendo de fome e não tem onde comprar? Então, quando o povo se viu nessa situação, Faraó, ali por conta de José, passa a ser o cara mais poderoso de toda a nação. Porque tudo que existia foi levado para o Egito. Todo mundo começou a levar tudo, ó, ciclos de prata, né? Então o dinheiro da época, então toma aqui, eu quero mantimento, eu quero poder plantar. E eles começaram a plantar. Então todo mundo ia ali para comprar cereal, comprar sementes, tentar fazer comida, porque todo mundo ia morrer de fome. Quando eles já tinham tudo ali praticamente guardado, não tinha mais o que trocar. Então as pessoas começaram a dar terra por alimento, escravos e até o próprio corpo. Se vendiam como escravo para ter alimento. Então, o Egito passa a governar sobre tudo que existia na terra, por conta de uma visão. E aí vem um cenário aqui muito importante, uma coisa que a gente tem que ressaltar, que o que mantém qualquer pessoa no dia mal, no dia da aflição, no dia da necessidade, são as sementes. A semente no Evangelho, ela nos fala que é a palavra de Deus. Então, no dia da escassez, no dia da necessidade, a gente precisa de ter estoque de palavras. A gente tem que ter estoque dele em nós. A presença dele tem que estar viva em nós. Independente da dificuldade, independente da aflição, independente do problema. A gente tem que ter dentro de nós aonde buscar recurso. Porque senão a gente vai sucumbir. E, encurtando aqui, quem chega para trocar o pouco que restava ainda? Os irmãos de José, exceto um. Qual que vocês acham que não foi? O caçulinha. Por quê? Porque José amava Raquel. Lia nunca teve o amor de José. De Jacó. Então, Jacó, quando os irmãos chegam e falam, ó, a gente tem que ir lá, a gente tem que trocar, ele fala, ó, meu filho, ele fala exatamente assim na palavra, meu filho já morreu. Vocês querem levar agora meu outro filho para morrer? Vão vocês. Então, em outras palavras, ele está falando, ó, vocês, nenhum são meu filho, vai embora. Pode ir lá pegar alimento. Ele fala isso para os 10 filhos que ele tinha da mulher que ele não amava. Então ele não, depois de tanto tempo, José passou por tantos cenários de evolução, de maturidade, e o pai dele continuava imaturo, enganador, conforme a origem dele. Ele nunca amadureceu. Ele tinha uma aliança com Deus, mas ele nunca amadureceu. Ele continuou imaturo. E nesse cenário eles vão. Quando chega lá José, estou até tomando cuidado aqui, ó, José. Quando chega lá diante de Faraó, José está lá, eles vão trocar. José os reconhece, eles não. Muito tempo se passou, José era muito novo, então ele pode ter mudado bastante. E José apanhou, né? Geralmente quem bate esquece. Quem apanha lembra. Então José vê eles ali e já lembra. Falou, opa, são meus irmãos. Só que ele conversa numa língua, como ele foi para lá muito novo, ele conversa numa língua que eles não entendiam. E ele começa a conversar ali com o pessoal para fazer de conta que não conseguia falar a língua deles. Tipo assim, não consigo, não sei nada de vocês. E começa a falar, eu acho que eles são espiões. E aí o Rubem ali fala, não, ninguém aqui é espião, não é isso não, a gente veio aqui para pegar, não, vocês são espião. Vocês vão ficar presos. E ele manda prender os irmãos. Só que a Bíblia fala que em vários momentos ele sai. E
E ele se emociona dos irmãos dele estar ali. Por quê? Porque ele estava vivendo agora o cumprimento do primeiro sonho dele. Os 10 feixes de trigo se dobrando diante dele. Os irmãos deles estavam ali. E ele falou, vocês têm mais algum irmão? Porque ele sentiu falta do irmão caçula dele, da mesma mãe, Benjamim. Ele falou, vai buscar o irmão de vocês. Vai 2 de vocês, busca o irmão e volta. E aí vira aquela discussão, quem vai, quem fica, quem vai, quem fica, eu não quero ficar preso aqui, né? Tá. Enfim, Rubem vai, volta, busca o irmão. Quando vai voltar, o Jacó já fica doido, porque você vai levar Benjamim, então vamos todo mundo. E eles vão todos para lá. E quando chega diante de José, a palavra fala que José já não se aguentava mais. E ele se revela. Mas antes de se revelar aos irmãos, ele faz uma coisa interessante, ele manda todo mundo sair. Cuidado como que você vai expor as pessoas por uma fraqueza, ou por um erro cometido, ou principalmente isso assim, se aplica muito mais em questão de hierarquia no trabalho, eu imagino, do que em outros cenários. Como a gente vai expor o erro de uma pessoa. É muito importante saber colocar isso na hora certa, no lugar certo e da forma correta. A maturidade de José ali já era tremenda. Já. Então, primeiro ele tira todo mundo de perto, fica ele e os irmãos, fala, sou eu, José. Aí ele fala, José quem? José, cara. Lembra não? Lá no buraco, vocês me venderam? E eles ficam doidos, ficam apavorados, falam, vixe, vai matar todo mundo agora. O cara agora tem o poder, tá com tudo aqui, a gente não tem nem comida. Aí, rodando. Fica todo mundo agoniado ali. E o que José faz? Falou, eu só tenho amor para vocês. Eu perdoo vocês. Eu passei por muita coisa, mas em cada momento da vida que eu passei, eu vi a mão de Deus agindo. E basicamente a palavra se cumpre. É isso. Mas o que eu quero deixar é que o processo da vida de José foi muito mais complicado do que poderia ser. Ele poderia ter um processo muito mais simples se lá no início ele não tivesse sido imaturo e tivesse falado as coisas como ele falou. Então que a gente saia com esse pensamento hoje. O que eu devo falar e o que eu não devo falar. Aquilo que Deus tem me revelado é para falar, não é para falar. Busca dele, ele vai direcionar. Amém?